CFC, Contabilidade Geral, demonstração do valor adicionado. Agora a gente vai falar sobre uma demonstração em especial que ela não aparece também muito no conjunto das demonstrações, que é a DVA, Demonstração do Valor Adicionado. Por que ela não aparece muito no conjunto das demonstrações? Porque a DVA ela só é exigida para as demonstrações, para as companhias de capital aberto. Então ela tem essa particularidade. Porém, como ela é uma demonstração assim meio chatinha, ela faz parte do meu conjunto de demonstrações que eu particularmente não gosto muito, apesar que eu vou dar umas dicas assim, que você vai sempre saber de quando eles estão falando dela, você vai ver que eles cobram ela sempre, mas tem algumas palavras assim que você pode usar para saber do que eles estão falando. Só que tem uma coisa, uma coisa meio ruim que eu preciso falar para você. Em relação à estrutura, uma questão que você precisa saber, você vai precisar estudar a estrutura dela, porque quando eles cobram a teoria, tem essas dicas que eu posso te dar, né, para você estudar a teoria dela, as palavras, aí você sempre vai saber quando eles estão falando da DVA e não da DRA, da DRE ou outras demonstrações. Mas em relação à estrutura, não tem muito o que fazer, só estudando. E aí, como é uma estrutura que a gente não vê quase, ou não sei, né, se você for como eu, que quando você vê, você pensa assim, não vou nem olhar, aí você fica um pouco assim, esquecido, né, em relação à estrutura da DVA. Mas, como tem gosto para tudo nesse mundo, vai que você gosta da DVA, e aí você já lembra, né, dessa questão. Mas eu vou conversando assim com vocês e que tal que a gente quebra o gelo, né, e você acaba gostando da DVA. Vou explicar o propósito bonito da DVA para vocês, e aí você acaba gostando dela. Então vamos lá. Tá aí, né, a DVA, meio feiona assim, essa DVA que eu coloquei, mas a ideia dela é essa. O que acontece? A DVA, ela parte da DRE, então ela tem ela é amiguinha da DRE, e ela até começa assim meio parecida com a DRE. Ela vem ali com receitas, depois, então essas receitas elas são discriminadas, né, em venda de mercadorias, produtos e serviços, e aí já começa a degringolar o negócio, né, provisão para devedores duvidosos, reversão, CPC 09, né, se eu não me engano. Eu falo que eu não gosto, mas eu até já sei o CPC. E não operacionais, aqui no item 2, insumos adquiridos de terceiros, inclui o valor de impostos. A gente tem que lembrar que esses insumos, o ICMS principalmente, porque eles adoram dar ICMS nesses exercícios de DVA, não só o CFC, outras bancas, o ICMS vai estar dentro aqui, uma coisa louca assim, e sempre vem com ICMS. Então, matéria-prima, custo das mercadorias vendidas e aí as perdas. O que é então essa DVA? A gente aqui está, na verdade, reconstituindo como o resultado da empresa foi gerado, mas já não tem a DRE, mas aqui é a distribuição do valor adicionado, e na DRE é a demonstração do resultado do exercício. Lá é como o resultado foi... demonstração do resultado, como o resultado foi gerado, e aqui como ele foi distribuído entre as pessoas, né, entre os entes. Por exemplo, a gente vai ter o governo, os assalariados, ela tem assim esse caráter bonitinho, tanto que a DVA normalmente a gente trata bastante dela em contabilidade ambiental, DVA e balanço social, então ela tem esse caráter assim mais social. E aí eu falei ali no comecinho, né, que eu ia dar algumas palavras assim chave para você lembrar dela quando tem questão teórica, né, que é distribuição da riqueza gerada. Sempre quando eu vou falar de de DVA, eu falo essas palavras bonitas, né? Riqueza gerada, valor adicionado, olha que coisa bonita, porque a DVA, ela tem esse caráter, ela é utilizada para calcular o PIB, olha que coisa bonita numa demonstração contábil, eu acho uma coisa linda, né? Apesar de não gostar da DVA, falo mal mesmo dela, mas ela tem essa coisa bonita assim,
no cerne dela. Quando a gente fala de DVA, a gente só fala coisa bonita. E aí a gente tem o valor adicionado bruto, ou seja, tudo que foi feito até esse momento é uma geração de valor. Ó, materiais, energia, serviços de terceiros, foi criado na empresa. Não é uma graça? E aí, pra você enfiar isso na sua cabeça, quando cai a questão pra você fazer uma DVA inteira? Pois é, por isso que eu falei que, infelizmente ou felizmente, você tem que dar uma estudadinha. Então, tem o valor adicionado bruto, né, que é um menos o outro, e aí entram as retenções, depreciação, amortização e exaustão. Eu estou aqui assim falando da estrutura. Valor adicionado líquido produzido pela entidade. A gente então desconta, né, essas retenções, e aí agora entram então valor adicionado recebido em transferência, porque ela desconta o resultado da equivalência, porque não considera, assim como a DRE não considera, não há a bitributação. Receitas financeiras também, né, para que aqui a gente não tribute, e o valor adicionado a distribuir. E aqui começa então a mostrar a beleza, né, do que a existência dessa demonstração do valor adicionado. Pessoal em encargos, a parte, né, de previdência, impostos, taxas e contribuições. Lembrando que lá em cima a gente colocou o valor do ICMS, PIS e COFINS, um erro que não se pode esquecer e colocar de novo aqui. Juros e aluguéis separado, porque isso aqui é considerado um tipo, né, de valor adicionado. Juros sobre capital próprio e dividendos. E aí aqui já lucros retidos e também prejuízo. Na verdade, existe não deve ser uma lenda, né? Que a DVA é também um cruzamento de informações com a DRE, então está se fazendo esse cruzamento, e com outras, como por exemplo CAGED, porque se a gente tem aqui separado pessoal em encargos e a empresa está declarando determinado valor, é o mesmo que ela tem que ter no CAGED, e aí em outras informações que essa organização tem. Por que a gente tem um volume tão grande de informações na organização e um número cada vez maior de formulários que a empresa precisa ter? Seria por causa disso. Isso é só um parênteses, né? Então, a DVA, demonstração do valor adicionado. Sua elaboração já é incentivada pela CVM desde 92, então ela não é uma demonstração nova. Eu falei desse caráter social, se vocês pegarem, e quem estudou, né, contabilidade ambiental, contabilidade social, ela já segue essa linha, né, do balanço social, balanço ambiental, e ela já vem como uma demonstração voluntária. Também é um outro aspecto que pode ser perguntado para vocês. A DVA, ela vem como uma demonstração obrigatória desde a década de 1990? Não, ela vinha com esse caráter social, mas aí depois, eu acho que eles viram, né, o potencial dela, ela foi colocada como uma demonstração obrigatória para as sociedades anônimas. O CFC também estabeleceu procedimentos normativos para sua evidenciação. Então, a partir das alterações da 6.404, e aí o próprio CPC 26 também, também colocou essa demonstração como obrigatória, e então, em função das necessidades dos usuários, a Lei 11.638 introduziu o artigo 5º no artigo, dizendo, né, que ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar com base na escrituração. E essas necessidades seriam também na necessidade do aumento da transparência em relação a informações sociais. Um exemplo seria ali, como eu coloquei para vocês, a questão de pessoal em encargos, os insumos utilizados. Então, cada vez mais o cruzamento, né, dessas informações, custo, esses formulários que a gente tem para controlar todos os tipos de informações nas organizações, a matéria-prima, tudo que a gente tem, se vocês forem pensar, principalmente quem trabalha na prática, está colocado aqui na demonstração do valor adicionado.
A DVA. As demonstrações referidas, né, ao inciso 4º e 5º do caput do artigo 176 da lei indicarão, no mínimo, então, a demonstração do valor adicionado e o valor da riqueza gerada. Essa é uma diferença também que dá para comparar, né, DRA, DVA e a DRE, né? A DVA compara os resultados, né, apresenta os resultados abrangentes do período, que são aí decorrentes do regime de competência. A DRA apresenta o valor, né, do lucro ou prejuízo líquido do período, decorrentes aí de transações econômicas. E no caso, a DVA é o valor da riqueza gerada pela companhia e sua distribuição. Então, são coisas totalmente diferentes, que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados. Então, estou mostrando o que eu ganhei e como, né, eu distribuí esse valor para o empregado, para os financiadores, para os acionistas e para o governo, bem como a parcela da riqueza também que não foi distribuída, ou seja, o lucro retido. Eu preciso mostrar todos esses itens. A palavra principal é riqueza gerada. As palavras principais são e distribuídas. E também os elementos. Eu colocaria empregados, financiadores, acionistas e o governo. Ali não falava, né, governo, mas tinha lá impostos, taxas e contribuições. Isso precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. Uma questão, uma vez vinha uma DRE e depois ela dava, né, alguns ajustes e apresentava para montar a DRA. E aí já apresentava lá nas alternativas o mesmo resultado. Nunca uma DRA vai bater com a DRE, até pela questão do próprio ICMS, né, dos impostos recuperáveis, porque a gente já faz o ajuste na DVA de uma forma diferente. Então essa você já pode descartar de cara na hora de fazer. Relembrem disso, né? Se não aprendeu na faculdade e daí se foi lá chutar, não lembro, você está me aconselhando a chutar? Tô, mas não vai chutar que é igual, né? O resultado da DRE com a DVA, porque não vai ser a mesma coisa. Então essa pelo menos é uma que você pode excluir para aumentar a sua chance na hora de sobrarem só 3. Aí falando, né, dessa questão de entender o que é a DVA, só para você saber o que você está fazendo. Do ponto de vista das ciências econômicas, o aspecto de macroeconomia, o valor adicionado está intimamente ligado à apuração do produto nacional, no aspecto microeconômico, e a conta de riqueza ela pode agregar aos insumos de sua produção que foram pagos a terceiros, inclusive os valores relativos a despesas de depreciação. Por isso que aparece ali na própria DVA a questão da depreciação, porque a depreciação ela é um componente, né, que faz perder valor nos bens. A gente tem essa perda tanto em bens tangíveis quanto intangíveis, quanto em terras, a gente tem exaustão, mas a gente não tem o desembolso. E do ponto de vista contábil, a gente tem que a medição ou apuração da riqueza criada pode ser calculada por meio da diferença aritmética entre o valor de vendas e insumos pagos a terceiros, mais as depreciações. Então, esses conceitos, eles existem tanto na economia quanto na contabilidade. E aí, por isso, criou-se, então, uma demonstração que faz essa conciliação. A gente tem a DFC, que é uma demonstração que faz a conciliação entre o balanço e a demonstração do resultado do exercício, e também a gente tem a DVA, que é uma demonstração que faz a conciliação entre esse resultado econômico, do entendimento da economia e da contabilidade. A DVA deve ser apresentada de forma comparativa, mediante a divulgação simultânea de informações do período atual e do anterior. Um exemplo, né, de outras demonstrações que a gente tem aí na contabilidade. O valor adicionado é o aumento de valor que se dá a um bem qualquer durante o processo produtivo. Por isso que ela mostra, né, a questão da própria receita, dos insumos. Então ela está mostrando, né, de forma comparativa como isso aconteceu, da matéria-prima, tudo ela está
mostrando como o valor adicionado aconteceu. Os funcionários, o governo, exercendo suas atividades, utilizando-se de bens e serviços adquiridos, aplicando capitais e também utilizando equipamentos e o trabalho dos empregados, para você entender exatamente qual é a diferença, por que eu tenho que ter tanta sigla, DRE, DVA, não sei o quê, e valor aos novos produtos que serão colocados no mercado. E aí, então, a comparação, né, da DRE com a DVA, sempre as duas acabam vindo juntas. O principal objetivo da DRE é mostrar o lucro líquido, que em última instância é a parte do valor adicionado que pertence aos sócios. Então, na DVA eu também vou ter essa questão, mas demonstrado de uma forma diferente. Já a DVA mostra a parte que pertence aos sócios e também a parte que pertence aos demais capitalistas, que financiam a empresa com capital de juros, e a parte que pertence aos empregados e a que fica com o governo. Eu vou demonstrar de uma forma diferenciada essas questões. Ah, mas isso aí é só para encher linguiça. Pois é, mas é preciso demonstrar, tanto que se restringe a um número bastante pequeno de empresas e só cai em concurso e no exame do CFC. Mas, como eu disse, sempre tem caído e recomendo que vocês estudem, né, CPC 09, e que entendam a estrutura da demonstração e esse conceito, a distribuição da riqueza mediante, né, demonstração detalhada dos entes que fazem parte aí dessa geração, aí fornecedores, a questão dos insumos, isso é importante aí que vocês lembrem. O objetivo da DVA é prover informações relevantes sobre a capacidade de geração de valor e a forma de distribuição da riqueza de cada empresa. Então, ele sempre está focando nessa questão de falar de geração de valor, a forma de distribuição da riqueza de cada empresa. Né? Tá vendo que sempre bem diferente do conceito que a gente tem de DRE. As informações que são disponibilizadas na DVA permitem análise de desempenho econômico, auxiliam no cálculo do PIB e também de indicadores sociais, porque lá tinha, por exemplo, na própria estrutura da DVA, a questão do valor pago de impostos, taxas, contribuições, tinha o valor de funcionários, então eles conseguem fazer cruzamento, né, dessas informações com várias outras informações que são de relatórios, né, de folha de pagamento, de outros de e-social, eles conseguem fazer isso e calcular essas questões econômicas do país. Então a DVA ela pode ser uma demonstração perguntada para vocês só do ponto de vista contábil, mas ela pode ser também perguntada do ponto de vista econômico. Nossa, mas isso aí fica difícil demais. Pois é, mas não é fácil. E também tem a questão da estrutura para que vocês calculem um daqueles itens. E aí só estudando para garantir a questão, só estudando a estrutura, fazendo algum dos pontos da estrutura. Eles podem perguntar aquela questão do ICMS, né, que vocês precisam incluir na questão dos insumos, eles podem perguntar alguma distribuição daqueles valores, né, para funcionários, impostos, taxas e contribuições, governo, e aí vai depender muito da imaginação deles em relação à questão, não dá para garantir. Notas também, né, que vão complementar aí as demonstrações. O que acontece? No artigo 176, a gente tem que, ao fim de cada exercício, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração, as seguintes demonstrações financeiras, né, que seriam balanço, DRE, DLPA, ou que pode ser substituída segundo a CVM e o CPC 26 pela DMPL, a DFC no caso de companhia aberta e ainda no caso de aquelas que possuem a PL superior a 2 milhões e, como a gente estava falando agora, a DVA. E também as notas explicativas vão fazer parte, né? Não é uma demonstração, mas elas adicionam informações que são relevantes a essas demonstrações contábeis. A gente tem essa questão das notas que exprimindo, né, com clareza a situação do patrimônio da companhia e também as mutações. No parágrafo 4º, essas demonstrações são complementadas por notas
e outros quadros ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da questão patrimonial e dos resultados do exercício. Como o próprio nome já diz, notas explicativas, coisas óbvias em contabilidade, elas estão explicando alguma coisa. Mudou de critério contábil, teve alguma alteração relevante em uma política contábil, teve, sei lá, um acidente, um problema na diretoria, alguma coisa, né, a abertura do estoque, né, ela pode, porque ele só tem número, né, quantitativo, alguma coisa qualitativa que ela queira explicar, então vai colocar nas notas explicativas, porque é para isso que serve, tanto que se você pegar um conjunto de demonstrações contábeis, muitas vezes nas notas, a nota é muito maior do que as próprias demonstrações contábeis da empresa. Então, essas notas, elas devem apresentar informações sobre a base de preparação dessas demonstrações, né, sei lá, valor justo, custo, sei lá o quê, das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos. Também, divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. Então, todas as questões necessárias para explicar o que está acontecendo naquela determinada situação ali da empresa. Quanto mais explicado, isso aí é a situação assim que todo contador sonha, melhor. Também, né, indicar os principais critérios de avaliação dos elementos, cada um deles, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, da constituição das provisões. Olha, essa provisão foi feita por isso, a provisão para, por exemplo, passivo contingente, olha, tinha tantos % de possibilidade de acontecer isso. Então, é nessa hora que a nota explicativa vai entrar em ação e demonstrar como determinado cálculo foi feito. Tudo que a gente tem em relação a detalhamento e ou CPCs, a gente vai colocar nas notas. Hoje elas têm essa função, né, tão especial de mostrar, né, por que o contador fez alguma coisa, com base no que, e aí apresentar esse detalhamento. Há também, né, a questão de encargos, riscos, ajustes para atender perdas na realização de elementos, perdas prováveis na realização dos elementos dos ativos. A questão, por exemplo, de participações, investimentos em outras sociedades, quando relevantes, as cotas, quantos são essas participações, quem são essas empresas e o aumento de valor de elementos do ativo resultantes de novas avaliações. O que tiver, né? Ele precisa, assim, quanto mais detalhe, até seria melhor, né, que a empresa colocasse. Também, ônus reais constituídos sobre elementos ativos, garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades. A questão aqui de taxa de juros, vencimento, garantias e obrigações de longo prazo. E no item F, número, espécie e classe de ações do capital, detalhando o capital social, opções de compra, a questão, né, sobre exercidas em relação ao capital social e ajustes de exercícios anteriores. Detalhes como o número de sócios, essas coisas, tá tudo lá no contrato ou ainda no contrato ou no... Agora me sumiu o nome. Contrato social ou naquele outro das sociedades anônimas. Você vê, se fica sozinho, você nunca lembra. Se tivesse um aluninho comigo, ele já falava, olha, tá lá naquele outro documento. Mas dados, por exemplo, razão social, essas coisas, são no contrato social. Aqui são dados, se perguntar, relacionados à questão de detalhamento de operações da empresa. Então, a gente precisa se atentar a isso. Não vai precisar detalhar nada de relação de documentos pessoais do sócio, documentos da empresa. Aqui a gente vai relacionar atividades que precisam ser detalhadas do que aconteceu na atividade da empresa. E aí, né, só terminando essa aula, a gente falou então desse detalhe da DRA e comparou então com a DRE, duas demonstrações parecidas, mas não iguais. Essa dica que eu dei para vocês da distribuição e geração, melhor dizendo, e distribuição da riqueza, e a necessidade de vocês estudarem, né, o CPC 09, principalmente para
A estrutura, óbvio que não cai nunca uma DVA inteira, eu nunca vi, pelo menos no CFC, alguns pontos relacionados com a questão ali de insumos e tal, eu já vi, e também com os agentes ali, né, fornecedores, governo, e a questão de salários, que eu me lembro, assim, e também cobrando esse conceito teórico. E das notas, eu já vi questões falando do conjunto, né, e que daí as notas deveriam acompanhar. E também, né, alguns detalhes, né, como eu falei, estatuto, eu lembrei. Agora me minha cabeça. Questões que devem estar nas notas e não no estatuto ou contrato social. Eu mais estudaria isso, assim, ou me lembraria desses detalhes. Provavelmente, né, se vocês acabaram de sair da faculdade, vocês lembram desses detalhes. Ou não, se não lembram, recomendo olhar a 6404, ou, né, também algum material que enfatize mais essa questão sobre notas explicativas. No mais, notas eu acredito que não é um tópico, assim, muito a ser explorado. E aí, que eu estou pensando, né, na diferença só de notas, estatuto e outros documentos. Notas sempre detalhando na atividade, né, no dia a dia, depreciação, eventos subsequentes, algum ajuste, e aí estatuto e contrato social, coisas específicas da empresa, registro, quem são os sócios, quem é o conselho de administração, a gente tem outros documentos, mas a nota vai detalhar, assim, alguns cálculos, algumas coisas, mas eu não acho que isso deve ser objeto, ao contrário da DVA, que eu já acho que vai ser cobrada. Então era isso, boa sorte e bons estudos!